18度あるみたい。Salmos, leitura de Salmos. Alex, você poderia passar para outros slides? Obrigada. 136編の1節から12節。Se o pastor Marutani não chegou, quem que poderia fazer, Alex, no lugar? Alex? Pode ser a senhora Mariko. Mariko Shimai. 詩編136編1節から12節を読んでいただくことできますか? E dos seus filhos, quem que está aí? O João? Pode fazer a leitura de Isso, o Salmo João vai ler. 131? Tá bom, obrigada. 36編なんか、はい。あれが入っていらっしゃい136た。編1節から12節。一番初めに、ジョアンにポルトガル語で読んでいただいて、それからマリコ姉妹にお願いいたしましょう。私の声入ってます？はい、入っていますよ。今初めにジョアンが読んでくださいます。少々お待ちくださいませ。Então, João, por favor, vamos fazer a leitura em português. Ok. Salmo 136, 1 a 12. Obrigada. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Amém. 詩編136編1から12までお読みします。マリコはい。しま主に感謝せよ。主は恵み深く、その慈はいしみは常しえに絶えることがない。入ってません？入ってますよ。もろもろの入っています。神に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。もろもろの主に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。ただ、一人大いなる苦しき見業をなされる者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。知恵をもって天を作られた者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。地を水の上に敷かれた者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。大いなる光を作られた者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。昼を司るために日を作られた者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。夜を司るために月ともろもろの星とを作られた者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。エジプトの遺語を打たれた者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。イスラエルをエジプト人の中から選び、導き出された者に感謝せよ。その慈しみは常しえに絶えることがない。強い手を
手と伸ばした腕とを持って、これを救い出された者に感謝せよ。その慈しみはとこしえに絶えることがない。アーメン。アーメン。アーメン。Pai nosso. Oi, Lore. Sra. Ruth, o microfone está fechado. Ah, desculpe. Marutani E Sensei conseguiu entrar agora, tá? Daí, se puder inverter ele aqui tá. com o universo da Mariko. Acho que ele estava Então sem. vamos pedir para ele fazer oração, né? Em português está escrito louvai ao Senhor. Em japonês está escrito agradecei ao Senhor, dê graças ao Senhor. Mas nós só podemos louvar ao Senhor dando graças ao Senhor, né? Não dá para louvar ao Senhor reclamando, né? Então é interessante. A sua benignidade é para sempre. Sono itsukushimi wa taeru koto ga nai. Então, graças a Deus por isso. Então, vamos pedir para pastor Marutani fazer a oração em japonês, né? E em português eu vou fazer. Marutani Sensei ni Nihongo de o inori shite itadaku koto dekimasu ka? 承知しました。聖なる天の父なる神様、こうしてあなた様のお守りのうちに、またお導きのうちに、この集会に出席できましたことを感謝いたします。あなた様が恩器を通しても御言葉を今宵もお語りくださり、私たちに教えてくださいますこともお願いいたします。出席なされたお一人一人も、あなた様がお恵みくださり、また、御心を教えくださいます。信仰をなお強めてくださいますこともお願いいたします。すべてのことを御手にお委ねしながら、主の皆によってお祈り申し上げます。Amém? Amém. Louvai ao Senhor. Queremos te louvar, Senhor, do fundo dos nossos corações com gratidão, porque o Senhor tem operado maravilhas. O Senhor, com a sua fidelidade, tem se manifestado nas nossas vidas com tamanha graça. Muito obrigada, Senhor, por nós podermos realmente dizer tua benignidade dura para sempre. Queremos, ó Pai, viver uma vida de gratidão, uma vida de louvor, uma vida te exaltando, enaltecendo, engrandecendo, que as pessoas possam realmente experimentar que a tua benignidade dura para sempre. O Senhor é fiel, o Senhor nunca falha. Mesmo que nós venhamos a falhar, mas o Senhor não falha conosco. Mesmo quando nós falhamos, a tua fidelidade tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos agradecer do fundo dos nossos corações e queremos te louvar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos ter um momento de louvor? Tu és fiel, Senhor. Kami-sama ga nanto chujitsu na okata de aru, itsukushimi fukai okata de aru toいうことを賛美させていただきましょう。
Amém. Ele é digno de toda a nossa adoração, porque ele é fiel. 実に神様は忠実なお方である。決してお変わりにならないお方である。賛美にふさわしいお方でありますね。Então vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 日本語で主の祈りを丸谷先生に導いていただくことできますか？はい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日々の糧をもお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。Amém. Então vamos ter o próximo louvor. Desejo da alma. 今日はペンテコステの日です。ちょうどイエス様の十字架、その後のそのご復活の後、ちょうど50日目にペンテコステ、使徒行伝の2章の2章に神様が
イエス様のお祈りを聞いてくださり、教会にご聖霊を施してくださったことです。Hoje é o dia de Pentecoste, 50º dia depois da ressurreição de Jesus Cristo, que Deus respondeu à oração de Jesus, o nosso sumo sacerdote, rogando pelo derramamento do Espírito Santo, como está escrito no cumprimento em Atos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado à Igreja de Cristo. Então, este seja verdadeiramente o desejo da alma, assim como os discípulos e a primeira igreja ficaram 10 dias em oração antes que o Espírito Santo fosse derramado. O CMO, Campanha Mundial de Oração, foi exatamente isso. Por 10 dias, 240 horas foram dedicadas em oração, desejando, expressando o desejo da alma pelo derramamento do Espírito Santo. E hoje comemoramos o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Então vamos cantar esse hino. イエス様に本当にご聖霊を私の心に施してくださいという祈りの形の賛美です。今から賛美いたしましょう。Espírito Divino, grande ensinador, vem sobre as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça em si, ouve o teu amor. Vem, demônios alicerces da enganosa paz, os errados concebendo, salvação terás. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça em si, ouve o teu amor. Reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça em si, ouve o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça em si, ouve
からこうやったらいい。できない、小さい。Êxodo. Insigne. É uma palavra poética. Alguém saberia dizer? A palavra insigne, né? É distinto, claro, exato, né? Então vamos fazer a leitura hoje de Êxodo capítulo 6, 1 a 10. Eu gostaria que o Davi pudesse fazer a leitura. 出エジプト記の6章1節から10節を日本語で玉江姉妹に読んでいただきます。Êxodo capítulo 6, 1 a 10. Então, 1 a 10. Aqui é versículos. Ah, é aí mesmo, tá certo. então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Amém. Não, tem mais. Tem mais? Até 10. Mais um pouquinho. Um pouco. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Bem, Amém. アーメン。はい。出エジプト記6章1節から10節。それで主はモーセをせられた。私がにしようとし今あなたがすなわち強い手で彼らを出て行かす強い手彼の国から彼らに知らせなかった。まとまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今、私はエジプトイスラエルの地の契約を見たとした。それゆえ、イスラエル人に言え。私は主である。私はあなた方をエジプトの上の下から連れ出し、労役から救いの下で大いな裁きによって私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、
悪部に与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のため、モーセに聞こうとはしなかった。主はモーセに告げて仰せられた。以上です。アーメン。Amém. Então, nós vamos hoje receber a palavra esperança na fidelidade de Deus. 神様の忠実さに私たちの望みがあるということを題として今日はフラビオ先生からメッセージをいただきます。その前にお祈りいたしましょう。Querido Pai, nós agradecemos porque nós podemos ter esperança na tua fidelidade. E, portanto, ó Pai, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, estar falando através do pastor Flávio e o mesmo Espírito possa estar fielmente fazendo com que a gente possa ter a compreensão da sua palavra, acatar a tua palavra e realmente viver de acordo com a tua palavra, que a tua palavra possa ter o poder da transformação, a tua palavra possa fazer a diferença nas nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. アーメン。今から御言葉をお聞きいたしましょう。Então, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje, dia 24 de maio de 2026. Hoje nós gostaríamos de continuar nosso estudo sobre a esperança, estudando mais um capítulo de Êxodo, agora Êxodo capítulo 6, né? Então, aqui é bom ressaltar que parte que eles estão, né? Então, Moisés, ele foi salvo, né? Quer dizer, o povo estava preso no Egito, né? Debaixo da escravidão, né? Como havia sido predito para Abraão, lá no Gênesis 15, né? Até a gente viu essa parte, né? E haveria promessa de Deus já 400 anos antes, né? Que isso iria acontecer e que Deus ia lá salvar, né? Então, a gente vê esse cumprimento acontecendo, né? E então Moisés foi salvo, né? Ele nasceu na época do extermínio das crianças, né? Dos meninos, né? Mas por milagre ele foi salvo, né? Pela filha do faraó, que eu acredito tentou, né? Conquistar esse povo, né? Formando um líder deles, né? Então eles iriam ter um líder, né? Que iria realmente estar ajudando a família do faraó a poder controlar esse povo, né? Então foi dada a ele, né, toda a educação, toda a sabedoria, né, para ele poder estar liderando esse povo, né? E aí a gente vê a fidelidade de Deus porque através disso, né, o povo de Israel ganhou uma grande ferramenta que nem todos os povos tinham, que era escrita, né? Até até Moisés, né? Todo o conhecimento era passado de boca em boca, né? Era falar da cultura oral, né? Que esse povo tinha. Então, isso também, né? Deus é fiel, né? Porque mesmo na dificuldade, né? Mesmo num momento tão ruim, né? Deus estava preparando algo melhor, né? E então Moisés, né? Como ele aprendeu a escrever, ele que escreveu o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que chega até os dias de hoje em nossas mãos. Então, a fidelidade de Deus que foi dada a Moisés, né? Traz frutos até o dia de hoje para a gente, né? Então, Moisés, ele vai para essa educação e só que ele tem essa intenção, né, de libertar o povo dele, né? Ele não se identifica como
como egípcio, né, mas como hebreu, né, tenta libertar o povo com a própria força, né, nisso ele mata um egípcio e por isso ele precisa fugir, né. E desde essa época, né, a gente vê que o povo de Deus mesmo não aceitava Moisés como líder, né. E assim, o projeto foi abandonado, né? Ele teve que fugir porque o faraó ia mandar matar ele. E Moisés vai parar lá no meio do deserto, né? É, e fica 40 longos anos esperando e perdendo realmente já toda a esperança, né, nele poder ser isso, né? E Deus aparece a Moisés e traz ele, né, para o povo novamente, né? E para ele poder ser a ferramenta que vai realmente ser a conceito de sacerdote, né? Ele que vai ser o intermediário entre Deus, né, e o povo dele. Então, aqui começa a introdução, né, do sacerdócio. Então, o que a gente vê no 5, né, é a primeira tentativa de Moisés falando com o Faraó, né, para que ele pudesse deixar o povo dele ir adorar a Deus, né? Primeira tentativa perante o povo dele, né? E como ocorre um fracasso, né? Na verdade, em vez do faraó aliviar, né? O faraó, na verdade, ele apertou mais ainda os hebreus, né? Nisso, o povo hebreu, né? É, o povo hebreu, né, vai, né? E não realmente reconhece ele como líderes, né? E condena, né, Arão e Moisés, né? Aqui no 21, né, fala assim, que o Senhor atende sobre nós isso, né? Porquanto fizesse nosso cheiro repelente ao faraó, né? Diante dos seus servos, né? Então, o povo mesmo, né? Já também estava rejeitando, né? O Moisés, né? Então, Moisés, né? Estava sendo rejeitado pelo faraó e agora ele estava sendo rejeitado pelo povo, né? Então, é um momento difícil para Moisés, né? E daí ele começa a balançar, né? Mesmo Moisés começa a balançar aqui no 25, né? Ele fala, por que me enviaste? Né? Porque desde que entrei no faraó para falar o meu nome, ele maltratou o povo. De maneira nenhuma livraste, né? Então, aqui, né? Mesmo Moisés, né? Estava em dúvida, né? Mesmo Moisés estava não tendo esperança. Então, Moisés aqui foi, na verdade, um exemplo negativo, né? Ele estava sem esperança, ele está sem perspectiva do futuro, né? Ele estava já questionando a Deus, né? Questionando o que ele estava fazendo, né? Porque ele viu as circunstâncias, estava dando tudo errado, né? O povo estava dando para trás e o faraó estava endurecendo, né? Então, Moisés, né, perdeu a esperança aqui, né? Então ele clama a Deus, né? E Deus responde agora no capítulo 6, né? Então, 6, né, é a resposta do clamor de Moisés, né? Em meio à dúvida, em meio à incerteza, em meio realmente às circunstâncias difíceis, né? Então, a gente vê que mesmo Moisés, né, ele, depois já de tão experiente, tão maduro, né, ele precisou também ser moldado, né, ele precisou também ser transformado, né, ele precisou entender, né, como que Deus trabalha, né? Então, ele responde a Moisés, né, agora verás o que hei de fazer com Faraó, porque a mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará na sua terra. Falou mais Deus a Moisés, disse, eu sou o Senhor, né? Então, aqui, né, é uma expressão bem forte, né?
ele fala: meu nome é Jeová, né? E Iá, né? E que significa eu sou o que sou, né? Eu realmente sou Deus Todo-Poderoso, né? Então, por que que quando a gente fala em esperança em Deus, né, a gente pode ter que realmente é 100% certeza de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu? Então, esperança é relativo ao futuro, né? Relativo ao que vai acontecer. A gente viu que a esperança do homem, né, quando a gente fala esperança, é um milagre, é algo que nunca possivelmente vai acontecer, só por um milagre vai acontecer, né? Mas esperança para Deus, né, é totalmente certeza, né? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o que tudo pode fazer, Ele é o Deus, né, que criou os céus e a terra, é o Deus que sustenta tudo, é o Deus que está por trás de todas as coisas. Então, nós realmente, quando nós colocamos a nossa esperança nesse Deus, a gente tem 100% de certeza que Ele fará a vontade dele. Então, a vontade dele, qual que é? Que libertasse o povo, né, de forma que o próprio faraó iria expulsar vocês do país. O faraó mesmo não vai querer que vocês fiquem mais. Então, aqui a gente já vê bem claro também, né, que Deus estava trabalhando no coração do faraó, né? Então, daqui para frente, quando a gente lê Deus endureceu o coração do faraó, significa Deus deu ânimo ao coração, ao interior do faraó. Deus deu essa teimosia, né, ou essa persistência, ou Deus deu a capacidade de resistir todas as pragas, né, até o fim. É isso que é endurecer o coração do faraó. Não porque Deus é ruim, né, mas que Deus queria mostrar, né, que Ele é o Senhor e não as imagens e os deuses falsos que eles adoravam, né? Egito era uma nação politeísta, onde eles adoravam milhares de deuses, né? E ele ia tratar os 10 mais fortes, né? Então, cada praga representa um deus que eles adoravam, o qual Deus fala: eu que tenho poder sobre eles, não é você, né? Então, aqui a gente vê bem claro, né, que Deus quer trabalhar também no coração de Faraó, né, e no coração também de Moisés, né? E ele relembra, né, as promessas que ele fez a cada um desses três: a Abraão, a Isaac e Jacó, né? A cada um desses Deus apareceu e prometeu que iria dar, né, a terra de Canaã, né, para eles. Essa era a promessa, né? E essa era a promessa. Mas o que eles tinham era, eles eram escravos. Eles não tinham, escravo significa, eles não tinham a capacidade de decidir sobre o futuro deles. O futuro deles pertencia ao faraó, né? Quando José desceu ao Egito, né, ele transformou, né, todo mundo em escravo, né, porque eles dependeram do favor do faraó em realmente para sobreviver, né? E aqui, né, que Deus está falando, né, eu vou libertar vocês, né, eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão ser livres, vocês são uma nação onde vocês poderão fazer aquilo que eu quiser, né? Agora, ao ouvir o lamento dos israelitas, a quem o Egito mantém escravo, lembrei da minha aliança, né? Então, esses israelitas, né,
esses filhos de Jacó, esses descendentes de Jacó, né? Mostra aqui toda a imperfeição deles, né? 400 anos depois, né? Eles realmente perderam todo o contato com Deus, né? Eles realmente já eram quase idólatras, né? Eles lembravam daquilo que o Deus tinha aparecido a Abraão, a Isaac, e Jacó, mas não conhecia Deus, não realmente não tinham esse contato pessoal com Deus. Eram muito poucos, né? E a gente vê, né, o cumprimento da promessa, né? José falou assim, olha, quando vocês forem embora daqui, me levem os ossos, né? Então, né, José tinha dado essa esperança para eles, essa certeza, né, que vocês vão sair daqui, levam meus ossos com vocês, né? E enterra junto lá do meu pai Jacó, né? E eles, 4 gerações depois, né? Parece que isso era só uma história que não fazia tanto sentido para a realidade, que eles nunca iam sair, né? Que eles nunca iriam estar de fora, porque Moisés aparece ali, né? Fala para eles que Deus enviou para libertar e eles parece que não querem acreditar, né? Eles rejeitam Moisés, né? Mas só que eles ficam lamentando essa vida que eles têm, né? Aí depois, lá para frente, vai ver que eles começam a lamentar, né? Porque não tem a vida do Egito, né? Então, a carne, né? A nossa lado carnal é um lado muito ruim. A gente pode ver aqui, né? Nesses israelitas, né? Mas nós temos o mesmo potencial de fazer as mesmas coisas que esse povo tinha, né? Então eles estavam sofrendo lá, né? Tinha que matar os próprios filhos, né? Não tinha, realmente era um momento difícil. Começaram a lamentar e Deus lembrou deles, né? Então eu me lembrei daquilo que eu prometi, né? Por isso agora diga-se, se eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, resgatarei com braços fortes, poderosos e com atos de juízos, né? Então, isso é a minha vontade e eu vou fazer isso. Eu os farei meu povo e eu serei o seu Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o livra do trabalho imposto pelos juízes. Então, aqui vocês saberão, né? Então, por que que esse povo não estava acreditando? Porque eles não sabiam, né? O que que é saber, né? O que que é conhecer? Realmente ter uma experiência real, conhecer Deus verdadeiro, né? Quando a pessoa conhece Deus verdadeiro, ela muda, né? Então aqui Deus está prometendo, eu vou me manifestar a vocês, né? Eu vou tirar vocês, né? E eu os farei entrar na terra com a mão levantada, que jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Então aqui mais uma promessa da onde eles iriam estar. Moisés declarou isto aos israelitas, mas ninguém deu ouvidos, por causa da angústia cruel da escravidão que sofreu, né? Então, as circunstâncias faziam deles surdos, né? As circunstâncias faziam deles cegos, né? Então, queridos irmãos, não se deixe levar pelas circunstâncias. Quem vê somente as circunstâncias não consegue ver a Deus. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá dizer ao faraó, do rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me dará o faraó? Então, que a gente vê, né? Moisés também sem esperança, né? Ele, ele precisava das circunstâncias também para acreditar, né? Então, aqui a gente vê que Moisés precisava ser bastante trabalhado, né?
Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão e disseram aos israelitas, Faraó, rei do Egito, que tinha ordens para tirar os israelitas, né? Então, aqui, né, a gente vê também essa parte, né, que não é por aquilo que a gente vê, né? Então, Moisés ainda estava muito por aquilo que ele vê, né? Mas quando Deus mandou, Moisés e Arão foram, né? Então, assim como Pedro, quando Jesus manda lançar a rede aos mares, né? No coração dele, no entendimento dele, né? Não ia pegar peixe, né? Mas ele falou, porque o Senhor mandou, né? Porque o Senhor, em respeito ao Senhor, eu vou obedecer. Então, por isso que muitas vezes, né? É mesmo não entendendo, né? Mesmo sendo algo que parece não fazer sentido, né? Nós precisamos obedecer, né? O que vale, né? É a obediência. Então, aqui Moisés e Arão obedeceram, né? E foram falar ao faraó, né? E então aqui a gente vê essa parte da promessa, né? E interessante, né? Notar que no meio desse momento tão sem esperança, sem ruim, né? Um momento de descrédito, né? Hoje à tarde a gente ouviu a mensagem, né? Quem deu ouvidos, né? Então parece que não é só na época do Isaías, né? Acho que é o tempo todo, né? Quem deu ouvidos, né? Então, no meio de tudo isso, né? Desse momento ruim, né? Entra aqui uma genealogia, né? E aí a gente pergunta, nossa, parece que não tem nada a ver, né? O que que tem a ver? E vai falar da genealogia de Moisés e Arão, né? O que que vai falar da árvore genealógica de Moisés e Arão no momento crítico, né? Então, aqui aqueles trechos que a gente não entende bem, né? Que fala que tal pessoa, né? é, era pai de tal pessoa, né? Então, os filhos de Ruben, né? Então, falar dos filhos de Ruben, que era o filho mais velho de Israel, né? Jacó, Enoque, Palu, Hezron e Cami. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de Macananeia. Esses são os filhos de Simeão. Esses foram os filhos de Levi, por ordem de nascimento. Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos, né? E ele vai falando, né, das gerações, né, né, até é, montar, né, que o clã dos levitas, né? Esses foram chefes das famílias dos clãs dos levitas, né? Então, no meio dessa descrença, dessa parte, né, Deus coloca, né, a, essa parte de genealogia. Por quê? Né? Aqui é a introdução da mudança, né, do sistema de comando, né, que com Abraão era familiar, né, era paternalista, né, então era decidido quem ia ser, né, da próxima geração, né, o filho que ia mandar, né? Então a gente vê lá a disputa entre Isaac e Ismael, né? Tanto que Abraão fala para Ismael ir embora, né? Que o Ismael era o mais velho, né? Então ali ficou Isaac. Depois de Isaac, ele foi passar para Abraão. Abraão para Isaac foi para Jacó e nossa, fugiu o nome, o vermelho, né? Esaú. Esaú, né? Era a disputa entre Jacó e Esaú, né? E por uma incrível evento, né? O filho mais novo acaba sendo o chefe, né? Então
foi o Jacó, né? Que depois se tornou o nome Israel. A Israel teve 12 filhos, né? E aí a disputa ia ser quem que ia ser o próximo, né? Então, eram 12 clãs, né, que iriam disputar, né? E José era o mais querido, né? E era um dos mais novos, né? Por isso que deu aquela briga toda, que ele foi vendido também como, como escravo, né? Então, a gente vê essa disputa para quem iria ser o próximo líder. Então, lá no meio do Egito, eu nem sei como que isso ficou, né? Porque ficaram 2 milhões, né? Era um clã com 2 milhões de pessoas, né? Era uma bagunça total, né? O sistema paternalista, né? O sistema patriarcalista, né? Era meio difícil controlar isso como povo, né? E por isso, no meio aqui, né, desse momento de total descrédito a Abraão, não, a Moisés e Arão, né? Essa genealogia começa a dar o tom, né, de como vai ser o próximo governo, que ia ser o tom, ia ser de forma dos juízes, né? Então, iria ter os juízes, né, onde a figura assim que iria estar comandando, né, seria de escolha de Deus, né? Então, tinha os levitas, né, que iriam ser a parte que ia fazer a parte do sacerdócio, ou seja, iriam estar falando com Deus e falando com o povo, falando com Deus e falando com o povo, né? Então, os levitas iam tomar essa parte, esse encargo, né? E então iria mudar, né, o sistema de governo, né? Então, aqui a gente está vendo esse descrédito a Arão e Moisés, né? Justamente por isso, né? Porque todos os outros patriarcas, né, cada um queria fazer, né, cada uma coisa, né? Tanto que por isso que a gente vai ver, né, no meio do deserto lá, deu tanta confusão, né? Porque cada um, né, cada família tinha o patriarca e eles achavam que podia fazer o que bem entendia. Até teve as revoltas, né? E por causa dessas revoltas, eles ficaram lá 40 anos no deserto, né? Mas tudo isso por causa dessa briga de poderes, né? Briga de poderes. Mas aqui Deus está falando, não, o sistema vai mudar. Vai ser o sistema dos juízes, né? Que vai se colocar. Então, por isso que no meio dessa dúvida toda, dessa bagunça toda, né? É colocado essa, essa genealogia, né? Dos levitas, né, de Moisés e Arão, que vai dar base, né, para a nova forma de governo que ia ser colocada. Então, aqui no 26, né? Foi esse Arão e esse Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao Faraó, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse: Eu sou o Senhor, diga ao Faraó tudo o que eu lhe disser. Né? Então, aqui ele mostra, né, que o sacerdote, né, era aquele que representava a Deus aqui na terra. E por que precisava do sacerdote, né? Por que Deus não aparecia, né, e falava diretamente, assim como ele falou para Moisés, né? Porque certamente ninguém iria sobreviver. Todo mundo ia realmente ser dizimado na hora. Deus fala que, mesmo a Moisés, né, fala: você não pode me ver frente a frente, bem claro. Então Deus precisa de alguém que fale com ele, para que haja essa chance das pessoas sobreviver, né, perante ele, né? Porque qualquer pecado, né, que a gente tem, para Deus é inaceitável e ele vai exercer juízo, ele vai realmente acabar com tudo. Então, o sacerdote serve para isso. E o sacerdote serve também para que o povo possa falar, né, para com Deus, né? Então,
era uma forma mais acessível das pessoas terem contato com Deus naquela época. Então, por isso que a imagem do sacerdote, e por isso que quando ele ia para o povo, ou ia para o faraó, rei do Egito, né, e ele falava, disse, eu sou o Senhor, né? Então, era uma representação de Deus, né? E disse, eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo que ele quiser. O Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó dará ouvidos se não tenho facilidade de falar? Então, aqui a gente vê realmente, né, capítulo 6 termina tanto quanto negativo, né, porque a gente vê Moisés titubeando, né, tem essa expressão, né, de titubear, né, que aprendi aqui na igreja, que tá realmente fraco, né, tá realmente reticente, tá dando para trás, fraquejando, ele está duvidando, né? Ele não está firme, né? Não é uma coisa que parece que podia confiar, né? Que na verdade, né, ele estava sem esperança, né? Mesmo Moisés estava sem esperança, né? Então a gente vê, né? Então que a esperança em Deus, né? Essa certeza em Deus, né? É um processo, né? Mesmo Moisés, né? Que era considerado como assim, um exemplo, né? Ele teve que crescer, teve um processo de crescimento, teve um momento que Deus, né, teve paciência com ele, né? Esse é o momento, um dos momentos, né, que Deus teve paciência com eles, né? E assim, né, somos nós, né? Assim é a nossa carne, né? Assim é a nossa fraca capacidade de enxergar a Deus. Assim, é a nossa fraca capacidade de compreender a Deus, né? Deus fala, né? Deus ordena e a gente titubeia, né? Mesmo Moisés estava fazendo isso, né? Mas o que a gente precisa aprender, né? Que Deus é o Senhor, né? Eu sou o Senhor. Eu estou acima de tudo. E que nós precisamos aprender é que nesse Senhor é que está a nossa esperança. A gente é muito sem esperança em futuro, né? Porque a gente sempre põe todo o futuro, né, como dependência de cada um de nós, dependência do nosso esforço. E, em parte, né, a meritocracia é isso, né? Esse mundo é meritocrata, né? A esperança desse mundo, né, está sobre aquilo que a gente pode fazer. E como a gente sabe que a gente não pode fazer muito, a gente não tem muita certeza do futuro, né? Mas a esperança, né, da Bíblia é esperança em Deus. É a certeza do futuro que Deus nos coloca. É a certeza do futuro que Deus nos promete, né? Deus nos fala, né? E o que a gente vai ver nessa história é que Deus está prometendo, ninguém está acreditando, né? Está tudo para trás, né? Nem Moisés está acreditando, mas Deus vai cumprir. A gente vai ver que Deus é o Senhor, né? Deus realmente é a pessoa que pode todas as coisas. Deus é o Deus todo-poderoso. Deus é o Deus fiel, né? E que a gente precisa aprender com a vida da gente, né? É que Deus é um Deus fiel, né? E Moisés, né, está nessa caminhada aprendendo o quê? Que Deus é fiel, né? Então, que a gente não possa desanimar, né? Que a gente não possa deixar. Moisés não acreditava, mas pelo menos ele obedecia. Que o nosso caminhar possa começar e possa sempre ser firme nisso, a gente obedecer, né, a Deus, né? E a partir do momento que a gente obedece, né, a nossa percepção vai mudando, porque
Deus vai se manifestando e a nossa percepção vai mudando. Assim como aconteceu com a percepção de Moisés. Então, queridos irmãos, Deus é fiel e nele vale a pena nós confiarmos. Ele não esquece das promessas dele e cumpre as suas promessas. Ele não é um Deus incapaz, mas ele é o Deus todo-poderoso. E por isso, vamos colocar nele a nossa esperança, a nossa certeza do futuro. Amém? Então, queria encerrar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por a história do Pentateuco, do povo de Deus sendo formado. Graças damos, Pai, pela tua paciência para com os homens, pelo teu amor para com os homens, visto bem claro aqui na vida de Moisés, e que a gente possa aprender a ser fiel ao Senhor, que a gente possa realmente amar o Senhor por causa da sua fidelidade. Dá-nos realmente, Pai, essa bênção, essa graça de sermos fiéis ao Senhor. Agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Então, nessa sala, só um minutinho, passo a palavra de novo para o Alex. Estamos todos nós aqui, então, nós gostaríamos de agradecer pela palavra tão importante de a gente nunca perder a esperança na fidelidade do Senhor. Kami-sama wa kanarazu 何もかも成就してくださる忠実の方である神様である。その御言葉に基づきながら私たちは生かさせていただきたいですね。Então vamos louvar em japonês. 日本語での賛美をいたしましょう。我らを生かす主よ。
Silvestre, né, falou? Amém. Amém. Que possamos, como Moisés, né, acreditar na fidelidade do Senhor e estar sempre na presença de Deus para ouvir a sua palavra e falar a sua palavra, viver de acordo com a sua palavra, na certeza de que a sua palavra há de se cumprir. Isso é muito, muito gratificante, né? Então agora vamos fazer então os pedidos, motivos de agradecimento. Será que teriam? Hoje é aniversário do pastor Flávio. Parabéns, pastor Flávio. Que Deus abençoe. Escrever parabéns, menina, cara. Obrigado. Eu sei que ele canta aí. Bom, Daí. Então, poderiam falar motivo de agradecimento ou pedido de oração, Inori no kadai, mata kansha no kadai ga areba douzo moshite kudasaimasen. Então, por favor. Oi, dona Yuki, que bom revê-la. A sua filha já foi embora, né? A gente não está te ouvindo. Mas a sua filha foi embora para o Japão, né? A senhora já está triste de novo. Não estamos conseguindo ouvi-la, tá fechado o dona Yuki. microfone. Tem que abrir o microfone. A Estela Etsuko já foi embora para o Japão, né? Que Deus possa estar abençoando. Bom, depois que a senhora puder abrir microfone, a gente quer ouvi-la, porque a gente está vendo que a senhora está querendo dizer alguma coisa. Mas, por favor, Elias, você quer falar alguma coisa? Aqui, Não, ó, tem agora. nada. Agora tá. Obrigado. Ai, que bom, dona Yuki. Pode dizer. Até que enfim consegui. Sem Quero problema. agradecer por tudo. Ai, sou ruim para mexer celular, viu? Não Sem consigo. problema, sem problema. O fato de a senhora entrar já é uma grande coisa. Muito obrigada. Como que chama a sua filha, que está ali com a senhora? É. Hoje eu estou na casa da minha filha mais velha. Amélia. Estou em São Não, Paulo. como ela chama? Mítico. Mítico. Muito obrigada, Mítico. A senhora quer agradecer? Sim, demais, né? Todas essas. Tem aqui. Não, fala aí, mamãe. É. Agradecer pelo culto, foi muito, muito bom para a gente pensar, rever tudo mais, né? E realmente o fato de ter lembrado da minha irmã, minha mãe tá assim por aqui, bem chorosinha, bem tristinha, né? Mas boa semana, muito obrigada, que Deus abençoe vocês imensamente, porque fazem a diferença na vida de todos nós. Graças a Deus, com bom. certeza. Muito Então bom. vamos continuar, né, orando pela Estela, né? Que Deus possa estar com ela. Estela, né? Tá bem. E vamos continuar orando por ela. E não precisa chorar, né? Porque nós vamos todos um dia estarmos na presença do Senhor, não é? Reencontrar com todos. É isso. Muito bom, mesmo. Mítico, um prazer tê-la conosco. O prazer foi nosso, né, mãe? O prazer é todo meu. E tenho o maior
admiração, né? E acho que muda muito a vida da gente. Graças a Mãe, Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. admiração, né? Muito obrigada. Bom, Agora, quem mais? Elias. A gente pôde participar da CMO, foi muito bom, né? muito bom. Muito bom. Termina, Estão encerrando. encerrando, Eles estão estão encerrando. fazendo o culto enquanto a gente também estava no culto, então não deu para É, participar dá do pra ver culto depois no de YouTube, né? tá? Eu não CMO sabia que 2000 eu não sabia que Sebastião Coelho era pastor. Ele que tá pregando, né? é, Ele é muito bom. Gosto muito dele. que Deus possa operar, Deus possa operar avivamento, né? Avivamento No no Brasil. Brasil. Esse foi, né, a oração Hum. de 240 horas. Quem mais? Érica! Acho que ela estava, não estava? Erika está aqui, sim. Você não quer falar, Érica? Oi, Erika. Bom, então eu vou agradecer que eles cobriram 2 estufas minhas. Ficaram de vir mais essa semana para cobrir a última. Então, eu quero agradecer. Eu ia agradecer pelas orações pela minha irmã, que a minha irmã já chegou lá, mas a minha mãe já fez o pedido, então eu só reporto. Muito obrigada por todas as orações. Tudo bem. Amém. Vamos orar, né, pelo Dia dos Pais. As flores para o Dia dos Pais. Tá plantadas agora. É só semana, acho que daqui a uma semana começa a sair já para as estufas de produção. Ah, O plantio é rápido. É sair o Dia das Mães, entra paz já. Em agosto, né? Que é o É, segundo domingo de agosto. Dia das Mães de agosto. tem mais algum pedido, agradecimento? É bom ter quando a gente vê um monte de agradecimento, né? Quem mais? Eu quero agradecer que meu pai está bem. Ontem ele fez pastel lá, chamou todo mundo para ir lá na casa dele. Então, graças a Deus, Deus está sustentando, tá? Ele vai fazer mês que vem agora 81 anos, né? Então, gratidão pela saúde do meu pai e minha mãe. Não vale. Vocês falam depois que comeram a pastel e nem chamaram a gente, né? Que gratidão é essa? Não, Então, tô brincando. mas foi bonito, né? Que ele falou, não, ele foi na feira, durante o meio de semana, comprou palmito lá e falou, não, quero que todo mundo venha aqui sábado para comer pastel aqui. A gente foi lá, daí tava muito gostoso, muito bom. Ai, que bonitinho. É. Então vamos orar E pelos idosos, né? interessante que agora ele está com uma fome de leitura que é muito interessante. Termina livro em uma semana e Sabe qual que ele tá lendo agora, Ruth? É aquele Homem do céu. Nunca Mais Serás o Mesmo, da irmã, que veio lá da irmã Nerrama, lá, não sei como que é o nome da. Sim, sim. Nunca Aham. Mais Será o Mesmo. Ele está terminando já aquela leitura também. É muito bom esse livro. É. E aí ele termina um, eu já levo o outro para ele lá. Ele tá lendo mais que eu. Ela comprou Mais que 5 nós. livros, deixou 5. Olha, pega pra ler. Vamos orar pelos idosos, né? Que Deus possa abençoar a saúde deles, Sim. né? Nossa, idosos. A
A gente fica tão contente com a participação do pastor Marutani, 88 anos, hein? Não é? A gente realmente fica muito feliz, é um exemplo. Muito O pessoal da obrigado, CMO ficaram muito, o pessoal ficou muito contente. Nossa, 88 anos. Muito legal. Quase. Quase. Obrigado. Muito nervoso. Vamos também orar pelos da geração nova. A gente nunca pode esquecer de orar pela geração nova, né? Para dar continuidade. Quem mais? Tem mais? Vamos orar pelo Rick, né? Família do Sim. Rick. Família do Rick. Tem mais algum pedido? Mariko-san, genki desu ka? Tamai-san. はい、ありがとうございます。 Então vamos orar, gente, né? Vamos. E tendo mais pedidos, é só colocar lá no grupo, tá bom? Então, vamos pedir para o Elias fazer oração de 1, 2, 3, 4, tá? E vamos pedir para Alex 5, 6, 7, 8. E o pastor Fábio faz a bênção apostólica. Pode ser Ótimo. assim? Pode E ser. pastor Marutani em japonês. Muito obrigada. Muito bem. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos mais esta noite ouvindo a Tua palavra, ouvindo mais de Ti, que possamos ter nossos corações, nossa mente aberta para cada vez mais ter a bênção do Senhor, para que possamos cada vez mais absorver a Sua palavra, que possamos cada vez mais distribuir a Sua palavra também, Senhor. Agradeço por isso, Pai. Senhor, quero agradecer pelo aniversário do pastor Flávio, Senhor, esse homem de Deus que carrega a palavra de Ti para todo canto que vai, que é visível o quanto o Senhor ministra pela sua boca, pelas suas atitudes, Senhor. Que o Senhor esteja com esse homem do Senhor sempre. Senhor, quero agradecer também pela estadia da Estela, que tenha dado tudo certo aqui no Brasil, que já chegou no Japão, que sua viagem foi protegida, e também pela participação da sua irmã Mítico, junto com a sua mãe, que possa estar ali cada vez alcançando mais membros da família, também buscando buscar mais amigos, conhecidos, e que Todas as possamos cada famílias. vez mais crescer em igreja do Senhor. Amém. Senhor, quero agradecer também pela CMO, que tivemos um momento de oração que teve 240 horas, correto? Sim. De oração, buscando e ministrando a palavra do Senhor, que possa operar avivamento por essas orações, Senhor. Senhor, quero agradecer também pelas estufas da Érica, por estarem desenvolvendo, porque foram cobertas, e por essa semana será coberta a última estufa, e que o Senhor possa abençoar sempre o seu plantio, e que tenha sempre uma boa colheita, Senhor. Esteja com a família da Érica sempre, Senhor. Senhor, esse é o meu pedido de hoje. Peço que o Senhor esteja com cada um de nós durante essa semana, sempre abençoando, protegendo a vida de cada um, nossos empregos, nossos passos, cada acordar e amanhecer, Senhor. Obrigado por tudo. Esteja com cada um de nós. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor.
podemos aprender tanto lendo a tua palavra que o Senhor deixou escrita, deixou revelada, escrita para cada um de nós, para que a gente possa conhecer o Senhor, conhecer o que o Senhor já fez na história, na vida das pessoas, como Moisés e todo o seu povo de Israel, como o Senhor tem agido com graça, com bondade, misericórdia com esse povo e com cada um, e obrigado porque nós também somos ali amados por Ti, Senhor. E nos ajuda a colocar nossa esperança na Sua fidelidade, Senhor, não nos deixar ser derrotados pelas circunstâncias, pelas dificuldades que vêm pelo caminho, ou pelos desvios, pelas tentações, nos ajuda sempre a ficarmos focados na sua graça, na sua misericórdia e confiando no Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu pai, pela minha mãe, que o Senhor tem cuidado deles, tem dado saúde. Obrigado, Senhor, que eles possam também estar firmados com a fé no Senhor a cada dia, que eles possam continuar vivendo, procurando cada dia mais a presença de Deus. E, Senhor, também pelos idosos aqui, Senhor, pessoas que estão um pouquinho mais de idade, eu peço que o Senhor esteja cuidando, dando saúde, dando suprindo cada necessidade, Senhor, que eles precisam, que eles possam estar ativos, estar ali fazendo, compartilhando, Senhor, a sabedoria que o Senhor já deu para eles, que eles possam estar conversando, sendo ali aconselhando, possam estar realmente, Senhor, sendo boca de Deus para falar das coisas de Deus para as outras pessoas. Cuida da saúde, protege e guarde, Senhor, cada um. E, Pai, pelas nova geração, ajuda, Senhor, crianças, jovens, adolescentes, o Dudão, o Davi, meus sobrinhos, e toda a nova geração, Senhor, que possa também, desde cedo, aprender a quem é o Senhor, aprender a confiar no Senhor e se desviar do mal, se desviar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que eles possam estar tendo essa sabedoria, o Espírito Santo possa estar conduzindo eles na presença de Jesus cada dia, Senhor, que eles possam ter uma vida bonita, uma vida de obediência, de buscando a santidade, buscando a presença de Deus. E, Senhor, também pelo Rick, Senhor, pedimos pelo nosso amigo, o Rick, a Nayara, o Kenzo, abençoa, Senhor, essa família. Por favor, esteja com eles, ó Pai, suprindo cada necessidade, que o Kenzo possa estar sendo ali grandemente, Senhor Deus, abençoado, tirando todas as problemas, dificuldades que ele está tendo. Senhor, ajuda que ele possa superar esses problemas, que ele possa ter ali auxílio realmente do alto para vencer e poder se desenvolver e se tornar um homem de Deus, para glorificar o teu nome, Senhor. E também pela Fran, está chegando perto a cirurgia que ela vai fazer, que o Senhor esteja cuidando dela, ela possa estar em paz, estar confiando também no Senhor. O Senhor venha a abençoar, Senhor, que corra tudo bem nesse procedimento, Pai. Abençoa também o pastor Rideu e cuida dele, toda a família ali no rombo. Abençoa meu sogro também, minha sogra aqui, Senhor. A gente está lidando com dia a dia, com o Alzheimer, que não é fácil, mas o Senhor nos dá a graça, nos dá a força que a gente precisa, Pai. Abençoa a cada um durante essa semana, que o Senhor possa nos conduzir na tua paz e na tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. 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 Sim. 恋願くは、主イエス・キリストの
恵み、御父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、何らすべてのと共に、今より常しえまであらんこと。アーメン。Amém. Amém. Muito bom. ありがとうございました。あり Muito がとう。 obrigada. ありがとうございました。 Obrigado. Obrigado a Boa todos. Boa Boa semana para semana. todos. Que Deus Tchau, abençoe. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. 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 É assim, Boa né, noite a todos. Tchau, gente.